Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se gostam de ouvir estas conversas, podem colocar gosto, subscrever o canal e ainda partilhar com os amigos. Mas passemos de imediato a escutar o episódio de hoje. Esperemos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao podcast Fica. Este é o segundo episódio do módulo 2. Eu sou o José Pedro e hoje estarei à conversa com uma nova interlocutora. É a Manuela. Ela também faz parte da equipa de colaboradores do Fica e estou muito feliz de a ter connosco hoje. Bem-vinda, Manuela. Olá, José Pedro. Obrigada por este convite, por estar aqui à conversa contigo e cumprimento também todos os que nos estão a ouvir. Sim, senhor. Nós já nos conhecemos desde 2022, salvo erro. Manuela, queres partilhar com quem nos ouve como é que chegaste aqui até ao Fica? Então, eu pertenço a uma família tradicionalmente católica. Na idade própria entrei na catequese, fiz a primeira comunhão e aos 15 anos já tinha o crisma feito. Saí da catequese e continuei a minha vida cristã. Umas vezes mais afastada da fé, outras vezes mais próxima. E a certa altura, numa idade mais madura, senti a necessidade de aprofundar a minha fé. Numa altura em que frequentava mais assiduamente a paróquia Nossa Senhora da Ariosa, ouvi os teus avisos sobre o Fica. Sim. Fui meditando e um dia em que ouvi na missa o evangelho sobre o chefe dos publicanos, Zaqueu, que queria muito ver Jesus e, atendendo à sua baixa estatura, teve a brilhante ideia de subir uma árvore para ver Jesus. Sim. Eu aí percebi que o Fica podia ser a minha árvore para subir e ver melhor Jesus, e estou lá até hoje. Olha que bonito, olha que nunca me tinhas contado isso, fiquei emocionado até. Sim, não foi combinada esta. Não foi. Mas é uma bonita metáfora, Manuela. A Manuela teve uma das pessoas que frequentava os grupos, mesmo já sendo crismada, e isto acontece com frequência, cada vez mais, pessoas que já têm a sua iniciação cristã, mas que querem, lá está, como dizes tu, e muito bem, ver Jesus de mais perto. Muito bem, ao longo deste tempo também decidiste aceitar um desafio de colaborar num projeto iniciado aqui pelo Fica, que começou em 2023, chama-se Mostra-me. Também queres explicar o que é que te fascinou nesse projeto, o que é que achaste interessante? Sim, foi o facto de eu também ter a consciência de que a fé não se vive individualmente. A fé vive-se em comunidade. E isto foi um exercício e um desafio para mim, porque eu também estava muito fechada em mim mesma. E então achei que era uma boa oportunidade. O projeto Mostra-me tem o objetivo de divulgar o Santo da Porta ao Lado. Exato. E achei esse desafio muito interessante e desafiei-me a poder ajudar nesse projeto. Sim, senhor, e nós ficamos muito gratos com isso. A Patrícia, que também esteve aqui num dos episódios do primeiro módulo, também já tinha falado de Mostra-me, é outra das pessoas da equipa, e há mais. Muito bem, este ano, Manuela, aceitaste estar nos bastidores dos dois grupos de formação, que um é ao domingo às 11 horas e o outro é à quinta-feira às 6:30 da tarde. E no fundo tu estás ali a fazer aquele papel de tratar das coisas mais burocráticas que têm que ser feitas, não é? Exato. É mais um passo nesse desafio de sair de mim mesma e de viver a fé em comunidade, com a consciência de que temos que dar de graça aquilo que recebemos de graça e fazer render os nossos talentos. Sim. E, portanto, não é fácil para mim, que eu, por natureza, sou um bocadinho mais reservada, mas é um desafio, é uma questão de me pôr à prova e de poder ajudar. É verdade, é mesmo isso. Eu partilho aqui. A Manuela, como ela própria diz, é uma pessoa assim mais reservada, mas sempre presente. Quase nunca faltava um encontro, ainda hoje é assim, e muito generosa. Neste ano disse-me que
queria ajudar, mas que não queria aparecer. E felizmente aos poucos fomos convencendo a Manuela que ela tem muito bons talentos comunicacionais para colocar a render. Portanto, Manuela, vamos a isso aqui? Vamos lá, obrigada pelo elogio e vamos lá continuar esta caminhada tão rica com este segundo passo de mais 12. Exatamente. Olha, eu sei que tu és uma ouvinte assídua aqui do podcast, por isso te pergunto quais foram os temas que tratamos no episódio anterior. Sim, antes de falar de Jesus, foram analisadas aqui as suas origens e, em concreto, a sua família. Certo. Este casal, Maria e José, que disseram sim ao Senhor para que se realizasse a mudança mais radical da história. E, portanto, Deus Todo-Poderoso veio na pequenez. É mesmo isso. Ou seja, esse menino, Yeshua, ou seja, o seu nome explica a sua missão, que significa o Senhor salva. E no último episódio terminamos com este menino já com 12 anos, ou seja, no templo entre os doutores da lei. Hoje vamos começar a olhar para um Jesus já adulto que vai iniciar a sua vida pública, iniciar a sua missão e vai provar que é o Filho de Deus. Então, Manuela, se repararmos, vamos dar aqui um salto temporal de cerca de 20 anos, não é? Exato. Hoje estaremos a ver cenas do ano 28 depois de Cristo. Portanto, há um largo período que não vem relatado nos Evangelhos. Pois. Como dizias no último episódio, muitos teólogos meditaram este silêncio e pode haver uma conclusão: é que Deus quis viver no escondimento. Isso mostra-nos também que o silêncio pode dizer-nos muitas coisas. Então, a semana passada falamos da visita de Maria à sua prima. Este casal, Isabel e Zacarias, tinham tido a graça de ter um filho que veio a revelar-se alguém muito especial. Então, quem foi esse primo de Jesus? Foi o profeta mais importante de todos, João Batista. A sua missão foi a de apresentar o caminho para a vinda de Jesus. Sim. João era pregador e ele alertava que o reino de Deus estava a chegar e por isso convidava ao arrependimento e à conversão. Ele fazia esse ato simbólico aos seus seguidores. Sim, trata-se de um batismo de água e o Evangelho de Mateus relata o discurso do próprio João Batista. Podes continuar a ler, por favor? Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a mensagem essencial de João Batista, no fundo, o arrependimento e a preparação para receber alguém maior do que ele. E depois tinha uma maneira muito peculiar de o fazer. E iniciou a sua missão afastando-se para o deserto, onde levava uma vida austera. Devia ser alguém impactante. São Lucas conta-nos que ele andava rodeado de multidões, desde o povo, os publicanos, os soldados. Todos são tocados pela pregação deste João Batista e numa certa ocasião pergunta-lhe: o que devemos fazer? Sim, e é curioso que a essa pergunta João Batista responde diferentemente a cada um desses grupos, ou seja, a cada um foi dirigida uma palavra específica relativa à situação real da sua vida. Certo. O Papa Francisco diz-nos que isso é um precioso ensinamento, ou seja, a fé encarna-se na vida concreta, não se trata de uma teoria abstrata. A fé toca a carne e transforma a vida de cada um. Todos nós nos podemos perguntar, eu aqui e vocês também, se a nossa fé é algo abstrato, ou seja, no mundo das ideias apenas, ou algo concreto, que mexe com o meu dia-a-dia. E foi precisamente esta assertividade da mensagem de João Batista que atraía tanta gente à sua volta. Era o tempo do arrependimento para receber o tal que era maior que ele. E esse alguém era seu primo e foi ter com este João. Não é? Sim, esta é a cena com a qual Jesus inicia a vida pública. Conta assim o Evangelho de João. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água.
Ora, tentando aprofundar, este João Batista fazia uma imersão das pessoas no Rio Jordão. Elas deitavam-se na água e levantavam-se do Jordão. E isto é um gesto, certo? No fundo, significa: deita para trás toda a tua vida passada, tudo o que fizeste mal e vais viver uma vida nova. Agora, podemos perguntar: esse batismo era verdadeiro, José Pedro? Então, disseste bem que era um gesto e como gesto simbolizava uma intenção. Portanto, respondendo diretamente, não é um batismo verdadeiro na medida em que é apenas um batismo simbólico de intenção. O mesmo é dizer que este batismo não aniquilava o pecado, porque João Batista não é Deus e, como tal, não tinha poder de perdoar os pecados. Então, nós podemos continuar a observar aqui a cena. Jesus vai ter com João Batista. Havia uma fila grande para o batismo. Muitas pessoas que queriam recomeçar a sua vida. E Jesus, ao chegar, põe-se na fila com os pecadores. Então, Manuela, o que é que aconteceu quando chega a vez de Jesus? João Batista diz-lhe: Meu senhor, estou aqui. Tu pedes-me o batismo. Eu é que preciso do teu batismo. Eu é que tenho necessidade de ser batizado e tu vens a mim. O Papa reflete sobre esta cena desta forma: Jesus não se apresenta com algum milagre nem subindo à cátedra para ensinar. Ele põe-se na fila com o povo que ia receber o batismo de João. E Jesus partilha o destino de nós, pecadores, imerge-se connosco, no nosso meio. Sim, é mesmo bom sublinhar essas duas ideias. Portanto, primeiro, o Messias não precisa ser purificado. Porquê? Porque ele é Deus. E dali vem a fonte de toda a santidade, todo o bem. Por isso, é o próprio Deus quem purifica os outros, quem lava. Segundo, Jesus, ao ir para a fila, quer mostrar-nos que veio para tomar o lugar de cada um de nós, ou seja, suportar os nossos males. Percebemos aqui que este Jesus é, antes de tudo, humilde e obediente, porque pede para ser batizado, para que se realize a vontade do Pai. No fundo, é um Deus que se quer solidarizar com o homem, que é frágil e pecador, não é? Sim, revejo-me nisso da fragilidade. Como dizia São Paulo, não faço o bem que quero, mas ponho em prática o mal que não quero. No fundo, isto já vem do início dos tempos, após a criação. Aquela maçã simboliza a decisão do homem que quis ser um Deus, não é? Quis ser como Deus, ou seja, decidir o que é bem e o que é mal. Exatamente. Mas felizmente temos uma boa nova, não é? Vimos isso no episódio passado. É o modelo de Nossa Senhora que disse: faça-se. Como dizia Santo Ireneu, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Aquilo que a Virgem Eva atara com a sua incredulidade, desatou-o a Virgem Maria com a sua fé. Vejam bem a importância que a mulher tem no centro da salvação. Nossa Senhora tinha o poder de dizer que não. Foi por ela, pelo seu sim, que veio a salvação do mundo. Sim, muito bem aqui a Manuela aqui a relevar o papel das mulheres, não é? E agora, aproveitando a deixa, Manuela, queres ser tu a continuar a narração do batismo? Claro. Então, o evangelista conta que, logo que foi batizado, Jesus saiu da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba. E eis que uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu filho amado, no qual pus as minhas complacências. Sabes, Manuela, esta é uma das cenas retratadas por muitos pintores ao longo dos séculos. Porque aqui conhecemos, pela primeira vez, a Santíssima Trindade num momento único. Aparece Deus Pai, muitas vezes representado por um velhote de barbas, em que, no fundo, ele está a falar com a sua voz do céu. Depois aparece Jesus a ser batizado no Jordão e depois o Espírito Santo desce em forma de pomba e é assim representado. Portanto, no fundo, este Deus é 3 em 1. É, por outras palavras, o amor do Pai pelo Filho que gera o seu Espírito. O mesmo é dizer que estão todos em unidade. No fundo, Deus é uma família de amor e que também nos quer incluir nesse amor. Exato. O Papa Francisco reflete da seguinte forma:
No batismo de Jesus, redescobrimos o nosso batismo. Como Jesus é o Filho amado do Pai, também nós, renascidos da água e do Espírito Santo, sabemos ser filhos amados, irmãos de tantos outros irmãos, investidos de uma grande missão para testemunhar e anunciar a todos os homens o amor sem limites do Pai. Portanto, essa era a missão de Jesus, testemunhar o amor de Deus por cada um de nós. Mas, antes de iniciar essa missão, a chamada vida pública, Jesus quis fazer um tempo de preparação. Então, ele decide retirar-se para o deserto durante 40 dias. Manuela, este número soa-nos familiar, não é? Deserto, 40. O que é que aconteceu aqui? Sim, traz-nos o Antigo Testamento. Lembro-me que foi referido no módulo 1 que o povo de Deus esteve 40 anos no deserto. E parece que o evangelista está a fazer uma ligação entre o povo de Deus e Jesus, que vem como salvador do seu povo. O evangelho está cheio de símbolos, relações com o Antigo Testamento. Sim, e depois ainda há outro significado, não é? O deserto, no Antigo Testamento, é o lugar da dúvida, da provação. O povo de Deus, no deserto, teve que decidir se seguia ou não este Deus de Israel. E o deserto também é este símbolo de um lugar onde estamos desprotegidos, sozinhos, sem ajudas. E nestas condições, o que é que vai acontecer? Diz assim o evangelista Mateus: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demónio. Antes de avançar, é importante sublinhar duas ideias. Primeiro, aqui começa este duelo entre Jesus e o tentador. Mais tarde vai culminar na cruz. Segundo, Jesus enfrentou voluntariamente este tentador. Isto lembra-nos que ao diabo é concedida a possibilidade de agir na humanidade fazendo tentações. Por isso, atenção, devemos defender-nos dele. Continuando, Manuela. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. E aproximando-se dele o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, diz que estas pedras se convertam em pães. Então, antes de avançar, era bom sublinhar que na Bíblia este tentador também aparece descrito como Satanás, que em hebraico significa adversário, e noutras vezes como diabo, que em grego significa o divisor ou aquele que desune. Portanto, nós sabemos que este é um ser espiritual, mais concretamente um anjo, que se revoltou contra Deus e que quer sempre criar divisão. E o que procura agora é fazer isso com Jesus. Portanto, vejamos, no episódio anterior, no Jordão, o Evangelho apresenta-nos as três pessoas divinas unidas no amor. E aqui o diabo entra em cena para dividir Jesus do Pai e o desviar da missão. Vejamos que este tentador é o mesmo que estava representado na serpente que seduziu Eva. E nessa altura vimos que é muito mais astuto que o ser humano. E por isso tenta-nos dar a volta com conversa fiada, não é, Manuela? Sim, é verdade. Mas o Papa Francisco mostra-nos o truque que Jesus usa para se libertar. Diz assim: Nas tentações, Jesus nunca dialoga com o diabo, nunca. Parece haver um diálogo porque o diabo lhe faz três propostas. Mas Jesus não responde com as suas palavras, responde com três passagens da Escritura. A tentação é entrar em diálogo com ele, como fez Eva. E se entrarmos em diálogo com o diabo, seremos derrotados. Colocai isto na cabeça e no coração. Nunca dialogar com o diabo. Com ele não há diálogo possível. Apenas a palavra de Deus. Portanto, não podemos entrar em diálogo com o diabo porque perdemos como Eva. Manuela, o Papa Francisco, noutra ocasião, também nos dá boas pistas de reflexão, não é? Sim, é verdade. O Papa diz que estas tentações são os três poderosos venenos que o diabo continua a usar ainda hoje. Vamos ver quais são. A primeira é a tentação do apego às coisas do mundo, às necessidades. O diabo tenta sugestionar Jesus de uma forma persuasiva. Tens fome? Por que deves jejuar? Ouve a tua necessidade. Tens o direito e o poder. Transforma as pedras em pão. Mas a resposta de Jesus mostra-nos que o homem precisa de mais. Também precisa alimentar o espírito.
Queres continuar, Zé Pedro? Sim, sim, eu continuo. Então, a segunda é a tentação da desconfiança. O maligno ensinou a Jesus: Tens a certeza de que o Pai quer o teu bem? Põe-no à prova, chantageia-o, atira-te do ponto mais alto do templo e obriga-o a fazer o que tu queres. No fundo, esta tentação é de desconfiar de Deus e pode levar a que queiramos manipular Deus consoante a nossa vontade. Portanto, o demónio quer colocar-nos nesta posição perigosa de instrumentalizar Deus. E agora, Manuela, a terceira. Como diz o Papa, a terceira é a tentação do poder. Segue os critérios do mundo, faz tudo sozinho e serás poderoso. Do teu pai não tens necessidade. Por que esperar pelos seus dons? Como comentário, frequentemente vemos pessoas que, ao subirem a cargos de relevância, de poder, por vezes ficam toldados, querem tudo. A tentação do poder, e digo eu, deve ser a mais generalizada atualmente, ou pelo menos a mais visível. Sim. Portanto, concluindo esta ideia do Papa, as três tentações são o apego às coisas, a desconfiança de Deus, ou instrumentalização de Deus, e a sede de poder. No fundo, as três tentações perigosas que o demónio continua a usar para nos separar do Pai e nos conduzir à solidão e ao desespero. Mas, felizmente, o Papa também dá a receita, os 3 remédios para vencer estas 3 tentações. E são eles a vida interior, a fé em Deus e a certeza que Deus nos ama muito como o Pai que é. Continuando, Manuela? Sim, felizmente Jesus venceu as tentações, os anjos juntam-se a ele e o demónio afasta-se. E agora está preparado para a sua missão. Tal como nós, acaba por ser mais forte quando resistimos às provações que a vida também nos coloca. Então Jesus embarca na jornada para a qual foi destinado, a instauração do reino de Deus na terra. Mas ele não quer fazer isso sozinho, não é? Verdade. E ao passar de novo perto do Jordão, estava lá João Batista com vários discípulos. Estes viram o olhar do Batista fixar-se sobre Jesus e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus. Podemos imaginar que estas palavras do Batista e este seu olhar cheio de veneração suscitaram a curiosidade de quem lá estava, não é? Sim, 2 destes discípulos, tendo ouvido estas palavras, seguiram Jesus com prontidão. Um dos discípulos era André e o outro possivelmente seria João, o discípulo amado. Então Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que procurais? Eles disseram-lhe: Rabi, que significa mestre, onde moras? Disse-lhes ele: Vinde e vereis. Foram então, viram onde moravam e permaneceram junto dele naquele dia. Sim, foi aqui que tudo começou. Aqueles 2 discípulos de Batista tinham-se deixado conquistar por Jesus. Já agora, como nota de rodapé, este João Batista mais tarde iria acabar nas garras do rei Herodes, que iria metê-lo na prisão e depois matá-lo, decapitando-o, por causa de um capricho da sua mulher ilegítima, Herodias. Continuando, aquele encontro destes 2 discípulos mudara a sua vida, não é? Exato. E há um detalhe delicioso que o prova. O evangelista João, que relata o momento que parece ter ficado na sua mente gravado, a hora em que alcançaram o lugar onde Jesus estava. Diz que era a hora 10ª, ou seja, as nossas 4 horas da tarde. Sim, claro, as coisas importantes marcam-nos, não é? Por exemplo, aqueles que de nós já foram pais, sabemos dizer a hora exata do nascimento dos nossos filhos. Continuando, queres ler aqui a reflexão do Papa sobre este momento? Claro. Ora, aqui vai. Aqueles 2 deixam o seu primeiro mestre e põem-se na esteira de Jesus. Naquele momento, encontrara 2 jovens em busca. Jesus aparece como um incendiário de corações. Eis aquela sua pergunta que procura fazer emergir o desejo de felicidade que cada jovem tem dentro. O que procurais? A vocação de João e de André começa assim. É o início de uma amizade com Jesus. Os 2 discípulos, de repente, transformaram-se em missionários.
porque quando acaba o encontro não voltam tranquilos para casa. Portanto, estes discípulos não guardaram para si aquilo que tinham experimentado. André foi ter com o seu irmão, Simão, e disse-lhe: encontramos o Messias. Notemos, para Simão, o primeiro contacto com Jesus foi a cara de entusiasmo de André. E ele deve ter pensado: bem, se André reagiu assim, deve haver aqui algo de verdadeiro, não é? Sim, depois este pescador, Simão, não hesitara. Partira com André para encontrar Jesus. E quando estavam frente a frente, sentiu-se olhado como nunca lhe acontecera na vida. Fixando nele o olhar, Jesus disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que significa Pedro. Portanto, aqui vem o seu nome mais conhecido, Simão, que agora é Pedro. Sim, por aqueles dias Jesus também passou por Betsaida, onde encontrou Filipe, natural daquela cidade, e disse-lhe: segue-me. Este Filipe, de seguida, encontra Natanael e disse-lhe: olha, encontramos aquele sobre quem escreveram na lei e os profetas. É Jesus de Nazaré. Disse-lhe Natanael: de Nazaré pode vir algo de bom? Este Natanael também é chamado de Bartolomeu, não é? E no fundo podemos ver aqui que ele reagira como se calhar muitos teriam feito, não é? Verdade. Nazaré era uma aldeia sem importância, cujo nome nunca aparecia nas Escrituras. Filipe diz a Natanael precisamente o mesmo que Jesus tinha dito: vem e vê. Jesus viu Natanael, que vinha ter com ele, e disse acerca dele: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, eu vi-te. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Respondeu-lhe Jesus: porque te disse que te vi sob a figueira, acreditas? Verás coisas maiores que estas. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta cena deve ter sido espantosa, não é? E também por aqui se percebe a atração destes homens em torno de Jesus. Eles estavam fascinados pela sua palavra e dispostos a ir atrás dele. Portanto, neste momento, se repararmos, estava a formar-se um pequeno grupo de amigos à volta do Mestre, que nós mais tarde vamos conhecer como os apóstolos. Para já, são eles os irmãos André e Simão, que agora se chama Pedro, e estes dois amigos, Filipe e Natanael, que também se pode chamar de Bartolomeu, e outro, o jovem João, que era o filho de Zebedeu. Não é, Manuela? Exato. Por essa altura, a família de Jesus tinha sido convidada para uma boda em Caná da Galileia, perto de Nazaré. Pelos costumes judaicos, podemos imaginar que Maria já estava em Canaã há alguns dias para ajudar a mãe da noiva e que Jesus vai com os seus novos amigos a tempo do início da festa. Portanto, vemos aqui o lado de um Jesus que festeja, que vive como um de nós, não é? Sim, nem mais. E sabemos por aqui que as festas para Jesus são coisas boas. Mas, no meio da alegria, aconteceu um imprevisto. Maria apercebeu-se de que havia um problema. Ela diz assim a Jesus: não têm vinho. E o Papa reflete sobre isto. Maria está atenta, é solícita pelas necessidades dos esposos. Não se fecha em si mesmo, não se encerra no seu mundo. O seu amor fala ser para os outros. Nem procura as amigas para comentar o que se está a passar e criticar a má preparação das bodas. E como está atenta, com a sua descrição, dá-se conta de que falta o vinho. O vinho é sinal de alegria, de amor, de abundância. Perante a solicitação da mãe, Jesus respondeu: o que há entre mim e ti, mulher? Ainda não chegou a minha hora. De seguida, Maria disse aos servos: fazei o que ele vos disser. O primeiro comentário é que parece estranha esta sequência de frases, não é? Sim, o seu bispo, Dom António Couto, que tivemos aqui no episódio do módulo passado, publicou no seu blog, Mesa de Palavras, um texto que reflete sobre esta passagem e diz assim: a resposta de Jesus tem sido vista como uma resposta rígida de Jesus à sua mãe.
Na verdade, é uma daquelas frases que pode assumir duas valências opostas, conforme o tom de voz com que é dita. Tanto pode ser, de facto, uma resposta ríspida e de ruptura, como pode ser, ao contrário, uma resposta de grande deferência e carinho. É óbvio que aqui é uma resposta de grande deferência e terno amor filial de Jesus. É como se Jesus dissesse: mulher, grande mulher, aquela que atravessa em contraluz toda a Escritura Santa, que trouxeste até aqui nos teus braços a esperança de um povo, porque precisas de me pedir. Tu sabes bem que eu o faço, e é já. Sim, podemos imaginar que pelo meio deste diálogo houve certamente uma troca de olhares. Podemos pensar que Maria olhou para ele, Jesus, como uma mãe, quando pede ao filho para fazer alguma coisa, certa de que ele lhe obedecerá. Sim, isso é muito bonito, porque no fundo, entre Jesus e Maria, há aqui um amor infinito do filho para com a sua mãe. Por isso, daquele momento em diante, até hoje, todos os católicos percebemos que a via mais rápida e segura para chegar ao coração de Jesus é sempre a de pedir a Maria para abrir o caminho, não é? Sim, nós veneramos Maria porque é a nossa intercessora, mas acima de tudo porque é o nosso modelo. Li esta passagem do Papa e quis trazer, e diz assim: é curioso. As palavras que Maria dirige aos servos são as suas últimas palavras narradas pelos Evangelhos. São a sua herança, que entregou a todos nós. Também hoje Nossa Senhora diz a todos nós: fazei o que ele, Jesus, vos disser. Sim, isso é um muito bom ponto. Continuando agora o relato, portanto estavam ali colocadas 6 talhas de pedra para a purificação. Então disse-lhes Jesus: enchei as talhas de água. E encheram-nos até cima. E disse-lhes: pegai nelas agora e levai-as ao chefe de mesa. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água tornada vinho, e ele não sabia de onde era, o chefe de mesa chamou o noivo e disse-lhe: todos põem primeiro o vinho bom e, quando estão embriagados, o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Como comentário, o vinho que se oferecia no final da festa era o menos bom. Jesus, ao contrário, certifica-se de que a festa se conclua com o melhor vinho. No fundo, isto diz-nos que Deus quer o melhor para nós. Ele quer que sejamos felizes com o melhor vinho. E ainda há outro ponto de reflexão, é que este vinho ótimo não fora criado do nada, não é? O Papa diz assim: o vinho melhor nasce das talhas de purificação, isto é, do lugar onde todos tinham deixado o seu pecado. Nasce do piorzinho. Os milagres fazem-se com o que há, com o que somos, com aquilo que a pessoa tem à mão. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, o evangelista termina o relato deste episódio de forma taxativa. Este foi o início dos sinais que Jesus realizou. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. O evangelista João refere que é um sinal, não é? Sim, é bom pensar que o primeiro sinal que Jesus realiza não é uma cura extraordinária, nem um milagre no templo de Jerusalém, mas um gesto que responde a uma necessidade concreta de pessoas comuns. Portanto, um milagre discreto. E isto diz-nos que Jesus está pronto para nos ajudar sempre. E assim, se nós estivermos atentos a estes sinais, somos conquistados pelo seu amor e tornamos-nos discípulos. O Evangelho conclui a cena dizendo que quando o banquete do casamento acabou, Jesus desceu de Canaã até Cafarnaum por alguns dias. Portanto, eu estava aqui a pensar, Manuela, no título que demos ao episódio de hoje. Não sei se queres recordar-nos, por favor. Sim. O título é A Água, o Vinho e as Outras Provas. Portanto, quem nos ouve agora já terá percebido. A água tem a ver com o batismo, o vinho está relacionado com o milagre das bodas de Caná e estou a ver que nos falta a última parte, ou seja, as outras provas. É isso, certo? Em cheio, certíssimo. Como disseste bem, estamos agora a meio e ainda temos muito para contar aos nossos ouvintes sobre as muitas outras provas e que no fundo provam
que ele é mesmo o Messias, o Filho de Deus. Então é o momento ideal para fazermos a pausa habitual e depois retomar. O que é que dizes, José Pedro? Digo que sim, e é mesmo isso. Então até já! Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Estamos de volta e, como falávamos antes do intervalo, nesta segunda parte vamos analisar as outras provas. E quando falamos de provas, são aqueles acontecimentos que foram testemunhados e que nos fazem concluir que Jesus é mesmo Deus, não é, Manuela? Sim, a primeira evidência é no batismo no Jordão, quando a voz de Deus irrompe dos céus a dizer: Este é o meu filho amado, escutai-o. E a segunda evidência é nas bodas de Canaã. Os seus discípulos presenciaram o milagre da água que se transforma em vinho e a partir daí passaram a acreditar nele. Sim, e como vem relatado nos Evangelhos, Jesus começava a deslocar-se pela Galileia e eram muitos os que queriam ir vê-lo. Muitos ficavam impressionados pela sua palavra, pela autoridade com que falava e pelos sinais que realizava. Por isso a sua fama ia-se divulgando pelo povo e também até por alguns líderes religiosos, não é assim? Exato. Havia um homem em concreto chamado Nicodemos. Como nos explica o Papa Francisco, este homem é um chefe dos judeus, um homem respeitável. Sentiu a necessidade de ir ter com Jesus. Foi de noite, porque tinha de aceitar um equilíbrio, porque aqueles que iam falar com Jesus não eram bem vistos. Este é um fariseu justo. Estava inquieto. Então, este Nicodemos tinha a intuição que Jesus tinha uma ligação ao céu e, quando está a sós com ele, foi direto ao assunto, dizendo-lhe: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar estes sinais que tu realizas se Deus não estiver com ele. Portanto, este Nicodemos parece estar a tentar uma resposta de Jesus, não é? Sim. E qual foi a resposta, Zé Pedro? Portanto, a resposta foi desconcertante. Respondeu Jesus e disse-lhe: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, era óbvio que estas palavras não tinham nada a ver com o nascimento natural. Jesus estava a referir-se ao renascimento espiritual. Mas Nicodemos, não tendo percebido plenamente o que acabara de ouvir, tentou provocar uma explicação mais clara e pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar para o ventre da sua mãe pela segunda vez e nascer? E respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é da carne, e quem nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires, porque te disse, é necessário que vós nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Uma nota importante: espírito e sopro eram, na língua hebraica, a mesma palavra. E podemos sublinhar que esta expressão também aparece no Gênesis, na criação do homem. Diz lá assim: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Podes continuar, Manuela, por favor? O Papa ajuda-nos a refletir sobre este nascer do Espírito. Diz assim: a definição do Espírito que Jesus dá aqui é interessante. O Espírito sopra onde quer. É livre. Uma pessoa que se deixa levar de uma parte a outra pelo Espírito Santo. Esta é a liberdade do Espírito. Ser cristão
é deixar que o Espírito entre dentro de ti e te leve para onde Ele quer. Continuando, este diálogo suscita muitas dúvidas a Nicodemos, que questiona Jesus. Como podem tais coisas acontecer? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre de Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos o testemunho do que vimos, mas não acolheis o nosso testemunho. Se vos falei das coisas da terra e não acreditais, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. E tal como Moisés elevou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja elevado para que todo aquele que acredita tenha a vida eterna. Portanto, Jesus está aqui a falar do fim para o qual veio ao mundo, ser elevado na cruz. Zé Pedro, tu sabes que eu gosto muito da série de Chosen. Sim. E há um episódio, salvo erro, é o 7º da primeira temporada, que retrata muito bem esta cena. Vemos Nicodemos a regressar a casa à meio da noite, saindo com muita cautela para não ser visto. Estava notoriamente curioso, inquieto e também cheio de perguntas. Sim, por acaso essa é uma das minhas cenas favoritas na série. Este Nicodemos vem-se embora, fascinado pelo mestre, mas não ao ponto de pôr em jogo a sua posição e autoridade religiosa. Jesus plantara nele uma pequena semente naquele coração que vai germinar pouco a pouco. E também para Nicodemos chegará o dia em que ele se vai expor publicamente, muito mais à frente, quando defender Jesus perante o Sinédrio. Lá chegaremos. Entretanto, depois deste episódio, continuamos aqui com Jesus, que vai fazer uma das suas muitas deslocações com este núcleo de amigos. E nesta deslocação escolhe um caminho que atravessava a Samaria, e esta terra, sabemos nós, que não era bem vista pelos judeus, não é? Exato. Os samaritanos eram considerados hereges, gente a evitar. Mas Jesus nunca ligou muito a esse tipo de convenções, não é? Como nós sabemos. Para Jesus não existiam pessoas excluídas. Então Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Era um lugar digno de nota na tradição dos patriarcas deste povo judeu. E o que é que aconteceu ali? Então Jesus ficara sozinho naquele poço, porque os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Ora, Jesus estava fatigado desta caminhada, sentou-se e era por volta da hora sexta, o que significa para nós hoje em dia o meio-dia. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, era uma altura de calor e não seria a hora mais adequada para sair de casa. E era costume as mulheres irem buscar água de manhã cedo, enquanto ainda estava fresco. Segundo, por tradição, os homens não dirigiam a palavra em público às mulheres. Mais ainda, os judeus praticantes não dirigiam a palavra aos hereges samaritanos. Mas agora aparece ali uma mulher que vinha sozinha, sorrateiramente, não é, Manuela? Vamos já perceber que ela não se queria encontrar com outras pessoas pelo caminho, para não se sujeitar aos olhares de condenação. Quando a samaritana chega perto do poço para tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Ao que a mulher respondeu: Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu uma mulher samaritana? Respondeu Jesus e disse-lhe: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele dar-te-ia a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens nada com que atirar e o poço é fundo. De onde obtens então a água viva? Serás tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele bebeu, e também os seus filhos e os seus animais? Respondendo Jesus: Todo aquele que bebe esta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, jamais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que lhe darei tornar-se-á nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, para que eu não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe ele: Vai chamar o teu marido e volta aqui. Respondeu-lhe a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido.
De facto, tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Nisto disseste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte. Vós, porém, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde é necessário adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita em mim, mulher. Está a chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está a chegar a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Sei que está a chegar o Messias, o chamado Cristo. Quando ele chegar, há de anunciar-nos todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu o que fala contigo. Então a mulher deixou o seu cântaro, partiu para a cidade e disse aos homens: Vim de ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não será ele o Cristo? Muito bem, vamos agora recordar aqui uma reflexão do Papa Francisco, que diz assim: Este é um diálogo histórico, não é uma parábola. Isto aconteceu. Este encontro entre Jesus e uma mulher pecadora. É a primeira vez no Evangelho que Jesus declara a sua identidade. E declara a uma pecadora que teve a coragem de dizer a verdade. Agora, digo eu que esta samaritana ficou tão feliz, que correu para anunciar a todos este Jesus, sem querer disfarçar os pecados que tinha cometido. Portanto, aprendemos, Manuela, que assim é Jesus, não é? Alguém que nos aceita com todas as nossas fragilidades. Sim, verdade. E muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele por causa da palavra da mulher, que dava testemunho. Disse-me tudo o que fiz. Por isso, quando os samaritanos vieram ter com ele, pediram-lhe que permanecesse junto deles. E depois muitos mais acreditaram por causa da palavra dele e diziam à mulher: Já não é por causa do que disseste que acreditamos, pois nós próprios ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sim, outra vez o Papa também diz isto. A samaritana não vai ter com os seus conterrâneos com argumentos teológicos. Vai com a sua verdade. E a sua verdade é o que a santifica e justifica. Tal e qual como o Senhor usa a sua verdade para anunciar o Evangelho. Não se pode ser discípulo de Jesus sem a própria verdade, aquilo que somos. Jesus quer sempre um diálogo com transparência, sem esconder nada, sem duplas intenções. Antes que chegasse a gente da cidade para o conhecer, Jesus ficara durante algum tempo com os seus ao lado da fonte. Os discípulos tinham-lhe pedido que comesse e, vendo que não o fazia, perguntavam entre si se alguém lhe teria levado comida na sua ausência. Disse-lhe Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar à consumação a sua obra. Termina aqui esta cena muito rica e, passado este episódio em Sicar, esta pequena comitiva retomou o caminho da Galileia. Então, aproveito para fazer aqui só uma pequena paragem na nossa narrativa, Manuela, para avisar os nossos ouvintes que na descrição deste episódio está um link de uma pasta na chamada nuvem, onde colocamos as referências que aqui estamos a fazer, quer dos textos do Evangelho que estamos a ler, quer dos textos do Santo Padre, e também colocamos outros materiais que podem ajudar. E neste caso, tenho aqui à minha frente, tu também tens, é um mapa desta região, dos lugares que Jesus percorreu e que nos podem ajudar a viver melhor estas passagens, não é? Sim, é muito útil. Aí consigo localizar Nazaré, que nos traz a próxima história. São Marcos conta-nos aqui aquele momento em que Jesus voltou à sua terra, não é? E diz-nos o Evangelho, num sábado, Jesus entrou, como era costume, na pequena sinagoga onde ia quando era criança. Levantou-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando, encontrou a passagem onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar aos prisioneiros a sua libertação
e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano favorável do Senhor. Depois de enrolar o livro e de o devolver ao ajudante, sentou-se, permanecendo em silêncio. Mas os olhos de todos os que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E o que disse ele, Zé Pedro? Então, ele tomou a palavra, atribuindo a si próprio aquela profecia. Disse assim: hoje, aos vossos ouvidos, cumpriu-se esta escritura. Portanto, o que ali aconteceu foi um marco importante. Jesus, no fundo, confirma a sua missão, dirigindo a boa nova para todos, sem excluir ninguém. Mas, enquanto Jesus falava, sentia a reserva dos seus conterrâneos. Certo. E por isso disse assim: nenhum profeta é aceito na sua terra natal. Mas em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi mandado Elias, a não ser a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. O que é que ele está aqui a tentar dizer, Manuela? Pois ele está a querer dizer-lhes que tinha vindo para todos, não apenas para Israel, sabendo que os seus não o teriam acolhido. Mas eles expulsaram-no para fora da cidade, levaram-no até ao cimo do monte, com o objetivo de atirá-lo dali abaixo. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu adiante. Nenhum deles teve a coragem de o matar. Mas Jesus percebeu que o seu vínculo a Nazaré se tinha rompido. Por isso, desceu para Cafarnaum e foi para ali viver, para junto do mar. Sim, podemos pensar que aquelas pessoas, os nazarenos, estavam perplexos, não é? E deviam se perguntar: de onde é que lhe vem isto tudo? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e José? A essas pessoas não passava pela cabeça que aquele pudesse ser o Messias, porque para eles era o carpinteiro que eles conheciam bem. Trabalhou ali tantos anos à beira deles e agora fazia milagres? Como é que é possível? Manuela, se pensarmos bem, a perplexidade destas pessoas, no fundo, vem da ideia que era impossível que Deus estivesse presente em alguém com uma vida tão normal. No fundo, pensavam ser impossível que a grandeza de Deus se pudesse submeter a algo tão simples como aquele nazareno. Mas nós hoje percebemos que o trabalho e a nossa vida corrente é o espaço onde Deus se pode fazer presente na nossa vida. E é aí que nós podemos procurar a Deus, procurar a nossa santidade, não é? Sim, por falar na vida corrente, Jesus estava um dia junto ao mar da Galileia, quando Simão Pedro e o seu irmão André e os outros tinham acabado de regressar de uma noite sem resultados. Horas e horas perdidas a deitarem as redes, trazendo para cima pouco ou quase nada. Estavam cansados pela noite, sem dormir e pelo trabalho, desanimados pelo escasso resultado e depois de ancorar os barcos na margem, puseram-se a lavar as redes. Sim. Imagino estes homens desanimados nesta cena. Deviam estar completamente cabisbaixos. Exato. Jesus aproxima-se e está rodeado por muita gente. E antes de tudo, Jesus entra na barca de Simão. E para fazer o quê? Para ensinar. Ele pede a barca a Simão, aquela mesma barca que tinha regressado vazia à margem, depois, como tu disseste, de uma noite de desilusão e cansaço. E esta é uma bela imagem para nós. Muitas vezes, como Pedro, experimentamos a desilusão das redes vazias. Esta barca, no fundo, é o símbolo da nossa incapacidade. E, para Jesus, torna-se a sua cátedra, o púlpito do qual ele proclama a palavra de Deus. Exato. Depois de Jesus ter pregado à multidão, vira-se para Pedro e diz-lhe: faz-te ao largo. Ou seja, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e que lançassem de novo as redes. E o que é que eles disseram, Manuela? Pois, eles acharam caricato. Então, se tinham andado toda a noite à pesca sem sucesso,
Como é que agora Jesus lhes pedia aquilo? Mas era o mestre que dizia, por isso assim fizeram. Feito isso, apanharam uma enorme quantidade de peixes e as suas redes estavam a romper-se, provavelmente devido à quantidade, ao peso ou ao excesso de peso, não é? Ficaram estupefactos perante aquela pesca miraculosa. Tiveram que chamar outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que estavam quase a afundar-se. Queres contar-nos a reação deles, Pedro? Sim, portanto, Simão Pedro, ao ver isto, prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. De facto, o espanto tomou conta dele e de todos os que estavam com ele, por causa desta pescaria. Então Jesus disse a Simão: não tenhas medo. A partir de agora serás pescador de homens. E depois de conduzirem os barcos para a terra, deixando tudo, seguiram-no. Aqui, Manuela, estão agora incluídos os pescadores, já sabemos de quem estávamos a falar há pouco, portanto, aqueles dois irmãos, o André e o Simão Pedro, e também o João e o seu irmão Tiago, são os filhos de Zebedeu. E como estes pescadores, nós também devemos afastar o pessimismo e a desconfiança e fazermos-nos ao lar com Jesus. E quem sabe, a nossa pequena barca vazia pode testemunhar uma pesca milagrosa. Portanto, isto é muito importante, não é, Manuela? Sim, é um grande ensinamento, verdade. Vejamos, nesta segunda parte, estamos a perceber que Jesus confirma ser o Filho de Deus em 3 situações diferentes. Primeiro, ao líder religioso Nicodemos, depois aos estrangeiros, na pessoa da samaritana, e também ao seu próprio povo, a Nazaré. Portanto, Jesus faz aqui a confirmação de ser o Messias perante vários tipos de pessoas, mostrando que ele veio para todos. Mas Pedro, chegamos então ao momento final de analisar 3 milagres de cura e que provam que este Jesus tem mesmo de ser Deus. Pois, porque só Deus tem o poder para fazer estes milagres. Sim, claro. Então, o primeiro milagre deu-se quando Jesus ficou em casa de Pedro. A sua sogra estava doente, com febre, e os discípulos intercederam por ela junto dele. Debruçando-se sobre ela, repreendeu severamente a febre e esta deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e começou a servi-los. Este dia de Jesus em Cafarnaum começava com a cura da sogra de Pedro e termina com o povo da cidade inteira que se concentra diante da casa onde ele estava alojado. A multidão, marcada por sofrimentos físicos e espirituais, é mesmo o motivo pelo qual veio ao mundo, para distribuir palavras e gestos que curam e confortam. Sim. Vemos que este Jesus não consegue resistir diante de um olhar de alguém que mostra a sua fé. Sim. Jesus veio para estar no meio da multidão, no meio do povo, e diz: é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso fui enviado. Manuela, é mesmo isso. Porque a certa altura, imaginamos que não o deviam deixar de sair dali, não é? Tanto era a multidão, mas ele queria ir para todo lado, propagar a boa nova. Portanto, agora, indo para o segundo milagre de que falávamos há pouco, dos 3, deu-se durante uma destas suas deslocações. E então, fora da cidade, veio ao seu encontro um leproso. Era um homem desesperado que ganhara coragem para violar a lei, que impunha a estes doentes considerados impuros que não se aproximassem de quem estava saudável. Suplicando e caindo de joelhos, disse-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Também desta vez Jesus se deixou impressionar pelo grito desta criatura ferida. Como era seu costume, não se manteve à distância. Quebrou as convenções e as tradições. Aproximou-se dele, entrou em contacto com o homem doente que tinha à sua frente e, profundamente compadecido, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ficou limpo. Depois Jesus advertiu-o e pediu-lhe que cumprisse o que prescrevia a lei para os que tinham sido curados, dizendo: toma atenção, não digas nada a ninguém,
mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, como testemunho para eles. Manuela, foi isso que o leproso acabou por fazer? Claro que não. Depois de se ir embora, começou a proclamar Jesus incessantemente e o acontecimento divulgou-se de tal forma que Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Nestas circunstâncias, Jesus optava por ficar fora das grandes cidades, em lugares desertos, e de toda a parte vinham ter com ele. Mas eu entendo, porque é muito difícil ficarmos calados, contermos em nós estas coisas tão boas que nos acontecem. Há uma vontade enorme de querer partilhar e de falar delas a todos, concordas? Sim, claro. Mas mais uma vez aqui ressalva esta compaixão de Jesus, não é? E o Papa também diz isso mesmo. A compaixão compromete, vem do coração e compromete, leva-te a fazer alguma coisa. Compaixão é sofrer com, tomar o sofrimento do outro sobre si próprio para o resolver, para o curar. E esta foi a missão de Jesus. Jesus não veio para pregar a lei e depois ir embora. Jesus veio com compaixão, isto é, a sofrer com e por nós e a dar a vida. Lá está, agora digo eu, como um verdadeiro amigo que nos toma as nossas dores. Nós, se tivermos assim algum amigo que está doente ou a sofrer, também nós temos compaixão dele e fazemos tudo o que pudermos para o ajudar a aliviar o sofrimento. E eu chamo aqui a temática dos amigos porque é o que acontece no terceiro milagre, não é, Manuela? Sim, bons amigos é isso que fazem. E por falar em bons amigos, um dia Jesus estava numa casa a pregar para muitas pessoas. A ouvi-lo estavam também fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todas as povoações da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E eis que uns homens, que traziam um paralítico num catre, procuravam fazê-lo entrar e colocá-lo diante de Jesus, mas estava demasiada gente aglomerada e eles não conseguiam fazê-lo passar por entre a multidão. Assim, como não encontravam modo de o fazer entrar pelo sítio mais normal, que é pela porta, por causa da multidão, subiram ao terraço e desceram esse paralítico com o catre através das telhas para o meio do espaço diante onde se encontrava Jesus. Como é que Jesus reagiu, Zé Pedro, a esta situação? Então, de facto, podemos imaginar aquele aparato todo, não é? Deve ter sido espantoso. Portanto, Jesus, ao ver a fé deles, disse: Homem, os teus pecados estão-te perdoados. Claro, Manuela, isto foi um escândalo para os escribas e fariseus que ali estavam a ouvir aquelas palavras, que começaram logo a discutir e disseram: Mas quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus somente? Mas Jesus já estaria à espera daquela reação e respondeu: Que pensais vós no vosso coração? O que é mais fácil? Dizer: Os teus pecados estão-te perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu catre e vai para casa. E assim aconteceu. O paralítico subitamente levantou-se diante deles, pegou no seu catre onde estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Ficaram assombrados e os que ali estavam glorificavam a Deus. Alguns, até cheios de medo, diziam: Hoje vimos coisas incríveis. A propósito deste milagre, o Papa Francisco diz-nos o seguinte: as pessoas que seguiam Jesus arriscavam-se para se encontrar com Jesus, para encontrarem o que queriam. Não conseguindo levar o paralítico diante de Jesus por causa da multidão, abriram um telhado, desceram o catre. Estes homens arriscaram quando fizeram um buraco no telhado. Arriscaram que o dono da casa intentasse uma ação contra eles, os levasse diante do juiz e os fizesse pagar. Arriscaram, mas queriam ir ter com Jesus. Seguir Jesus não é fácil, mas é belo e arrisca-se sempre e tantas vezes nos tornamos ridículos. Mas encontra-se uma coisa importante:
são-te perdoados os pecados. Por detrás da graça que pedimos, a saúde ou a solução para um problema, o que quer que seja, está à vontade de sermos curados na nossa alma, de sermos perdoados. É isso mesmo. Portanto, Manuela, nós trouxemos aqui, assim, nesta maratona de episódios de Jesus, que tem que ser assim, porque infelizmente não dá muito tempo para falar de cada um, porque são tantos e tão ricos. Estes últimos em concreto, trouxemos esta ideia central que está por detrás destes milagres. E isso está resumido nesta frase do Papa. Diz assim: eis as duas condições para ser curado. Para ter acesso ao coração de Jesus, basta duas coisas. A primeira é sentir-se necessitado. E a segunda é confiar nele. Manuela, eu, ano passado, e penso também quando tu estavas nos grupos, eu repetia esta frase, que é para mim uma das mais marcantes, não é? Uhum. Porque, lá está, são as duas condições necessárias para seguir Jesus, não é? Certo. Termos a fé, Temos a fé de confiar nele e... sentirmos necessitados. Exatamente, ou seja, Deus não consegue atuar sobre nós se nós não largarmos a nossa autossuficiência, o nosso orgulho. E é por isso que nós trazemos aqui estes milagres e falamos deles, né? Porque em todos os relatos que acontecem no Evangelho, vemos estas duas características das pessoas. Elas estão mesmo necessitadas. E depois, perante Jesus, têm fé nele, não é? E vemos os amigos do paralítico que tinham uma fé terrível para fazê-lo descer no meio de uma casa, Certo. a desmontar o telhado, não é? Sim. Temos o leproso que grita, que vai contra todas as regras sociais, arriscando-se a ficar preso, não é? Portanto, as pessoas arriscam tudo em Jesus porque estão aflitas e porque acreditam que Ele as pode salvar, não é, Manuela? É isso mesmo. Se eu não consigo sentir-me com necessidade e se eu não confio nele, ele não pode fazer nada em mim. De facto, não é? Sim, é mesmo isso. Deus trabalha com as nossas fragilidades. Muito bem, estamos prestes a terminar, porque o tempo assim o dita. Eu agradeço imenso a tua presença hoje. Obrigada. E espero que tenhas gostado de estar aqui. Foi bom estar aqui à conversa contigo e espero que os nossos ouvintes tenham apreciado estes nossos momentos de conversa e a transmissão desta mensagem tão rica, tão importante. Eu acho que sim. Esperamos que voltes depois mais vezes. Quem sabe? Muito bem. Obrigado, Manuela. Agradecemos também a todos vocês que estão aí desse lado, que ficaram aqui a ouvir-nos até agora. Prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo de todos os homens, tendo habitado entre nós. Hoje demos aqui o segundo passo deste caminho de 12 no módulo 2. Na próxima semana cá estaremos de volta para, em conjunto, continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre em segurança um pequeno passo de cada vez. Até lá, fica com Deus. E assim termina mais um episódio do podcast Fica. Se gostam de ouvir estas conversas, podem colocar gosto, subscrever o canal e ainda partilhar com os amigos. São boas formas de nos ajudar a continuar. Marcamos novo encontro para a próxima semana. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos.